E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho da Constituição Americana. Existem vários vídeos no YouTube que você pode ver as pessoas exercendo os seus direitos constitucionais. E eu aconselho vocês a assistirem esses vídeos, porque eles são muito informativos e eles mostram uma coisa que é muito interessante, que é o poder da Constituição, o poder do direito constitucional que os indivíduos têm aqui nos Estados Unidos. Você pode ver os cidadãos exercendo esse direito nesses vídeos quando uma autoridade, seja ela municipal, estadual ou federal, comete abuso de poder. E também como os cidadãos educam as autoridades a estarem conscientes dos direitos constitucionais. Porque muitas vezes esses cidadãos eles vão em alguns lugares onde a autoridade aparece e dá a esse cidadão algumas ordens, e ele fala, não, pela Constituição, por causa do First Amendment, né, eu tenho o direito da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. Ou Second Amendment, eu tenho o direito de carregar armas. Eu vou falar sobre carregar armas daqui a pouco. E você vê, quando eles começam a conversar com as autoridades, que muitas vezes às vezes não tem o conhecimento direito do espectro constitucional de um amendment ou o que quer que seja na Constituição, eles talvez não interpretem isso de uma maneira mais adequada. Você vê o cidadão discutindo com ele. Você vê isso até nas cortes judiciais. E também para se proteger da tirania, porque tem autoridades que são tiranas. Então eles vão tentar exercer o poder sobre você para te obrigar a fazer aquilo que eles querem. E quando você evoca os seus direitos constitucionais, você vê essas autoridades retrocederem. Eu estava até falando com os meus filhos outro dia, se vocês conhecem aquele joguinho Street Fighter, os seus direitos constitucionais são como aquele Hadouken que você dá, sabe? Hadouken, que sai aquela bola de fogo da mão do cara e para todo mundo, e para o oponente. É assim, figurativamente explicando, é exatamente isso. E você fica impressionado de ver o poder da Constituição, o poder dos seus direitos constitucionais aqui nos Estados Unidos e como eles funcionam, porque a Constituição aqui é ativa, ela é feita para proteger os cidadãos, para que eles entendam quais são os seus direitos e as suas obrigações. E não existe nada mais forte do que a Constituição. E se alguém tentar brincar com a Constituição, ou se alguém tentar alguma forma de tirania que tire o poder da Constituição, a Constituição, artigo número 2, dá direito às pessoas a carregarem suas armas, a terem armas. Por que eles dão esse direito a terem armas? Não é para você sair matando bandido, é para você proteger a Constituição da tirania. Olha a função disso, né? O pessoal fala muito sobre desarmamento. Olha, eu tenho as minhas ideias sobre desarmamento. Eu sempre digo o seguinte, que um louco, né, quando ele quer fazer algo, ele vai fazer algo, não interessa. Como aqueles irmãos fizeram com a panela de pressão, botaram o prego lá, botaram o negócio e explodiram a panela de pressão em Boston. Como um cara jogou um avião em cima de um prédio, né? Não é desarmando a população que você vai diminuir isso. A gente tem um exemplo no Brasil. A população foi desarmada. O que aconteceu com a criminalidade? Aumentou. Mas se você pensa que a população foi desarmada por causa de respeito ao ser humano, papo furado. No Brasil, papo furado. Isso daí foi feito para que os tiranos pudessem tomar conta do poder, porque a população está desarmada. E o que mais eles fizeram? Porque brasileiro, para melhorar coisa ruim, não tem igual. Eles deixaram a criminalidade nas cidades aumentar consideravelmente e agora o cidadão está acuado, porque ele não pode sair na rua, ele não sabe nem se ele vai viver. Além do que ele não tem arma, né?
E ele não pode nem reclamar, porque se ele for fazer algum protesto na rua, é capaz de ter um arrastão. Ele tem que parar, pensar onde ele vai parar o carro, se não vão roubar o carro dele. Ele tem que pensar se não vão roubar ele enquanto ele caminha para a manifestação, se não vão roubar ele enquanto ele está na manifestação ou quando ele está saindo na manifestação, se não vai ter ninguém dando tiro ali, algum traficante de droga porque está atrapalhando o serviço dele. Então, cara, é isso que aconteceu no Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos, a Constituição funciona e as pessoas respeitam a Constituição e as pessoas aqui, os americanos, estão dispostos a lutar pela Constituição, dando a sua própria vida, se necessário. Essa é a beleza desse país. E como a Constituição foi feita, e como a Constituição se garante, permitindo que os indivíduos tenham armas para lutar contra a tirania, não para sair matando pessoas na rua. Quem é louco vai ser louco com desarmamento ou sem desarmamento. Então é uma coisa muito interessante. Agora, o que você vê em movimentos aqui nos Estados Unidos sobre do politicamente correto, que são movimentos que já estão mais avançados no Brasil, a função do politicamente correto não é proteger o cidadão, mas é dividir a sociedade. Quando você começa a colocar uma mordaça naquilo que você fala, que você tem que pensar aquilo que você vai falar, na verdade, a função do politicamente correto não é proteger as minorias, é dividir. Porque constitucionalmente não existem minorias. Se existe algum problema que alguém não está sendo protegido, não existe isonomia, a gente tem que discutir isso como uma nação, mas não como uma minoria. E para mim, essa função do politicamente correto é simplesmente tentar pôr uma mordaça para que as pessoas pensem duas vezes antes de falar e assim acabar enfraquecendo os seus direitos constitucionais. A função do politicamente correto para mim é única e exclusivamente para médio e longo prazo enfraquecer a Constituição de qualquer país, dividindo a população, questionando aquilo que você fala, o que você não fala, porque na verdade tudo é ditado pela Constituição. E no Brasil o pessoal defeca na Constituição, rasga a Constituição, dia sim, dia não. Sejam os políticos, até mesmo a população. Então como é que você quer que um país vá para frente onde não existe respeito à Constituição? Você vê isso da Suprema Corte, no Legislativo, no Executivo, você vê isso nas ruas. É uma falta de respeito constitucional. No Brasil não existe cidadania. Eu já falei isso antes já em outros vídeos. No Brasil não existe nada. O Brasil é caos. O Brasil não está em um estado de direito, como eu já disse antes. O Brasil está em estado de guerra. O Brasil já vive uma guerra civil. Essa é a grande realidade. Só não vê quem não quer. Agora, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que o Brasil como nação vai lidar com isso? Como é que o povo lá vai lidar com isso? Qual que é a solução? Porque a solução sempre vai emanar do povo, nunca de quem está no poder. Porque a função de quem está no poder é se perpetuar naquele poder, é a tirania. Aqui nos Estados Unidos, isso se acontecer, a população está disposta a sair e mudar isso. Eles mudam mesmo. É isso que me faz sentir seguro aqui nos Estados Unidos. É por ter os seus direitos constitucionais, eles são garantidos. Quando você fala a eles, é como se um manto de proteção descesse sobre você, como cidadão. Cara, é muito legal você ver as pessoas falarem sobre os seus direitos constitucionais, assim, para mim, chega a ser emocionante, porque você fala, olha, eu sou cidadão, eu tenho uma voz, né? Isso é uma coisa que aqui nos Estados Unidos assim, eu ainda estou lidando com essa força constitucional, porque no Brasil eu não conhecia, né? No Brasil, não existia nada, não existe nada, né? E aqui você vai vendo, né, como você tem direitos como cidadão, como você tem que respeitar os direitos dos outros, porque eles são cidadãos como você. E me chateia muito quando vem um politicamente correto tentando dizer, não, tem gente que tem mais direito do que outras. Se isso está acontecendo, vamos entender por que está acontecendo. E tem que arrumar, seja o sistema judiciário, o sistema legislativo, o sistema executivo, isso tem que ser arrumado. Mas não vai ser arrumado
criando uma minoria e dando a essa minoria mais privilégios do que qualquer outro cidadão. Nenhum cidadão pode ter mais privilégios do que outro cidadão. Todos têm que ter os mesmos direitos e todos têm que conquistar aquilo que eles querem fazer por meritocracia. Se o Estado não está ajudando, providenciando às pessoas educação suficiente, educação de qualidade, para que elas possam igualmente correr atrás dos mesmos direitos, vou dando só uma educação como exemplo, aí nós temos que fazer alguma coisa. Mas todos os dias eu agradeço por estar num país onde existe uma Constituição que as pessoas respeitam. E eu agradeço estar num país onde as pessoas vão lutar por essa Constituição, dando até a sua própria vida. Isso inclui a minha pessoa. Não pensa você que eu me excluo dessa população que não está disposta a lutar pelos direitos constitucionais aqui nos Estados Unidos, porque eu sou igual a outro cidadão, eu respeito todos os cidadãos, todos são cidadãos e todos devem ter os mesmos direitos. Eu cheguei aqui, sou um imigrante, eu cheguei aqui, foram me dadas as mesmas oportunidades que dão aos americanos. E eu lutei por elas e eu as conquistei através da minha própria meritocracia. Ninguém veio aqui e deu nada de mão beijada para mim. Então, isso me faz ter uma relação especial com os Estados Unidos, que foi um país que me acolheu, que me mostrou que é ser cidadão e que me ajudou, me deu as oportunidades para que eu pudesse conquistar um lugar na sociedade, mas através do próprio esforço. Então, poxa vida, eu gosto dos Estados Unidos? Não, eu não gosto dos Estados Unidos, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui eu aprendi a ser cidadão. Aqui eu sei que se eu trabalhar, que se eu me esforçar, que se eu pagar os meus impostos, tudo direitinho, eu vou ter sucesso, vou ter êxito, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, ok, pessoal? Vão pensando aí, se quiserem fazer comentários, façam comentários. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite.